Atenção empresário, se você tem entre 20 e 500 funcionários, fatura mais de 2 milhões por ano e ainda trabalha mais de 50 horas por semana, essa mensagem vai valer milhões para você. Olha só, se nos últimos 7 dias você também precisou revisar um relatório que já devia estar pronto, se você explicou 2 ou mais vezes a mesma coisa para alguém da equipe, ou pior, se você teve que refazer com as próprias mãos alguma coisa que já estava entregue, então fica tranquilo que você está no lugar certo. Antes que você pense que o problema é a sua equipe, deixa eu te contar uma coisa. Provavelmente não é não, e a gente não vai falar de você precisar aqui demitir pessoas, de você precisar aqui contratar funcionários caros para ter uma equipe que vista a camisa e faça as coisas andarem sem que você precise estar em cima. Não é sobre isso esse vídeo. O grande problema está na falta do que eu chamo de cultura de comprometimento absoluto. Sim, é possível metrificar isso e sim, é possível melhorar isso. Eu estou falando dos 4 indicadores da execução alavancadora. São números que revelam se a sua empresa está operando no modo probabilidade de 30 ou no modo probabilidade de 95% de chance de bater suas metas. Só que uma vez otimizados, eles transformam a sua equipe numa máquina de resultados, que funciona mesmo sem você por perto. Agora eu vou te mostrar quais são esses 4 indicadores e por que esses indicadores são os verdadeiros responsáveis por criar equipes que param de entregar pela metade e assumem responsabilidade e entregam as coisas até o fim. Responsáveis também por criar líderes que são respeitados sem precisar ficar microgerenciando. Empresas que batem metas com consistência, sem pânico na última hora do final do mês, eu imagino que você saiba o que é isso, e você vai entender também como eu descobri esses números e por que depois desses números tudo mudou, tá? Meu nome é Guilherme Huber. Alguns anos atrás eu era só mais um empresário sobrecarregado dentre os milhares e milhares que existem aí no Brasil e também no mundo. Eu fazia tudo dentro da empresa, achava que isso era um sinal de força, que a gente começou bem pequeno, no fundo de um quintal, errando como qualquer um, com muita luta, com muita garra, com muita cabeçada também. Nós saímos de 5 funcionários para 10, de 10 para 50, de 50 para 100, de 100 para 500. Isso tudo com lucro acima da média de mercado. E o principal, com liberdade. Mas não foi sempre com essa liberdade. Lá atrás, quando a empresa tinha mais ou menos uns 10 anos de existência, a gente estava começando a desfrutar um pouco do resultado dos nossos esforços. O meu irmão fez uma viagem dos sonhos e eu perdi. Não pude fazer a viagem com ele. Fiquei trabalhando finais de semana inteiros com aquilo na cabeça. Percebi que a minha empresa só rodava bem quando eu estava por perto. Férias, esquece. Era só eu me ausentar que as coisas começavam a atrasar, o retrabalho explodia e o lucro começava a sumir. E mesmo quando a coisa toda não fosse descer ladeira abaixo, eu ficava desconfortável e não confiava em me ausentar, se é que você me entende. Eu vivia num estado de nervo, como se fosse uma corda tensionada pronta para arrebentar a qualquer momento. Isso já estava afetando minha saúde, eu tinha engordado bastante. E a verdade é que, por muitos anos, eu me senti um pilar essencial para aquela operação. A força, o combustível, mas também o freio da operação. Foi ali que eu entendi que a empresa ela não pode precisar só de uma pessoa, não podia precisar só de mim, precisava de um sistema que funcionasse no automático. Só que as pessoas não são máquinas, é ou não é verdade? Eu não posso chegar lá no fulaninho e programar a cabeça dele para ele não dar mais nenhum tipo de problema. Só que a estrutura de liderança fundamentada nos 4 indicadores de execução alavancadora, ela pode fazer com que as coisas de fato funcionem dessa maneira. Então eu comecei a estudar e aplicar, ajustando isso com o tempo, e eu construí uma equipe comprometida com mais de 500 colaboradores. Uma operação rodando em alto nível, um modelo tão previsível e eficiente que atraiu multinacionais para o nosso negócio. E o resultado, a gente fez a venda da nossa empresa para um fundo de investimentos com um valor multimilionário, que eu não posso abrir aqui por questões contratuais. Mas nada disso teria acontecido se a gente não tivesse aprendido a otimizar os 4 indicadores da forma correta. E é exatamente isso que eu quero revelar para você, porque funciona para empresas de 10, 20, 30, 50, 500 funcionários. São esses 4 indicadores de execução alavancadora que de forma silenciosa drenam a energia da sua liderança e os seus lucros, se eles não estiverem acompanhados e otimizados. O primeiro indicador é a precisão de metas setoriais. Quantas das suas metas setoriais seguem um padrão que gera 95%, 99% de probabilidade de sucesso? Porque existe um padrão universal de metas, não sei se você sabe. Quando as suas metas não seguem esse padrão, a probabilidade de sucesso despenca para 30% de chance de ser batida. E a maioria dos empresários não tem essas metas setoriais e quando tem são imprecisas. Metas que soam bonitas no papel, mas que você sabe que na prática são impossíveis de executar e de dar constância. Quando você otimiza esses indicadores, cada setor da sua empresa, TI, RH, comercial, produção, logística, eles começam a operar com metas
metas que realmente funcionam e que realmente são atingíveis. Você entende agora o que eu estou dizendo? O segundo indicador é o volume de compromisso de alto impacto. Presta bastante atenção. Quantos compromissos semanais direcionados à meta cada funcionário estratégico que está aí dentro da sua empresa assume e cumpre? Eu não estou falando daquelas tarefinhas diárias, eu estou falando de compromissos e acordos que movem o ponteiro da sua empresa. Imagina o seguinte, 20 pessoas assumindo 3 compromissos de alto impacto por semana. São 60 compromissos por semana, 300 compromissos por mês. 300 ações direcionadas à meta que você não tinha e agora você tem. Você entende o impacto disso? O indicador 3 é o índice de autonomia dos líderes. Quanto tempo seus líderes levam para trazer as metas e estratégias prontas para sua validação, se é que eles fazem isso. Quando esse indicador está baixo, você vira o gargalo da empresa. Você precisa montar meta e estratégia, você precisa montar tudo. Quando isso aí está otimizado, eles precisam chegar com tudo mastigado. Você só valida e ajusta. Essa é a diferença entre ser o fazedor-chefe e ser o aprovador estratégico da empresa. Então, em resumo, esse índice faz com que os seus líderes criem as metas e estratégias e tragam para que você seja a pessoa que valida isso para que eles vão lá e façam o desempenho disso tudo e não você precisar criar e ser o gargalo da sua empresa, entende? Anota aí o indicador 4, taxa de liderança multiplicadora. Tá? Quantos dos seus líderes estão formando outros líderes sem precisar de você? Esse é o mais poderoso de todos, porque quando esse indicador está otimizado, você tem líderes que não só executam com autonomia, eles ainda formam outro líder, engordando o seu ecossistema. A diferença entre ter chefes que dependem de você e ter líderes que multiplicam a sua liderança é essa. Esses 4 indicadores, eles não aparecem numa planilha comum. Eles estão por trás de tudo, do seu tempo, da sua equipe, do seu lucro. Eu quero te mostrar o que acontece quando a gente otimiza esses 4 indicadores da execução alavancadora. Um cliente nosso, que é uma empresa de logística, que fatura mais ou menos uns 4 milhões de reais, o dono não tinha uma semana de paz. Tudo tinha que passar por ele. Cada tarefa que saía voltava com um erro ou talvez até com outra tarefa. Então ele tinha uma evasão de líderes de 8 mais ou menos em 6 meses e com os 4 indicadores otimizados, a precisão de metas dele subiu de 30% para 95%, o volume de compromissos dele saiu de 0, porque ele não tinha, para 240 por mês, a autonomia dos líderes, que era de dependência total dele, para apenas validação, e a liderança multiplicadora de 5 líderes formando outros líderes. Qual foi o resultado disso? O retrabalho caiu de 19% para 5%. Os acordos começaram a ser honrados em 93% dos casos. Os líderes passaram a decidir sem consultar toda hora. Mais lucro? Com certeza. Só que o principal, trouxe liberdade para esse cara, sabe? Agora, imagina você, daqui a 30 dias, sem ter que ficar perguntando e aí, o que falta para vocês acabarem o trabalho? E aí, tá quase terminando? E aí, vai bater a meta? Ao contrário disso, recebendo, chefe, finalizamos. Chefe, a meta tá batida. É assim que tem que funcionar. E o melhor, tendo a segurança de que eles fizeram do jeito certo, sem você ter que ficar desenhando tudo. Sua equipe decidindo com autonomia, tomando boas decisões. Suas metas sendo batidas com antecipação. Você com tempo livre, real. Sem aquela culpa de, eu tô abandonando o meu time. É isso que acontece quando você lidera com base numa estrutura e não com base na sua presença, não com indicadores comuns, mas com os 4 indicadores da execução alavancadora. É exatamente para isso que existe o diagnóstico alavancador. O que é o diagnóstico alavancador? É uma reunião estratégica gratuita, tá? Comigo mesmo ou com algum especialista da minha equipe. Nessa reunião você vai descobrir o estado real da sua empresa com base na análise dos 4 indicadores da execução alavancadora. Você vai entender também como esses indicadores estão travando a sua liderança, a sua equipe e travando também os seus lucros e principalmente sua liberdade. Você vai receber um plano prático de ação para como otimizar esses indicadores e ter uma equipe que funciona de verdade sem a tua presença. Como é que funciona? Presta bastante atenção. Vai ter um link aqui embaixo, você vai clicar e preencher um formulário de aplicação. A minha equipe analisa o seu perfil em até 24 horas. Se você for aprovado, você recebe o agendamento do seu diagnóstico alavancador. Nessa reunião, você recebe o seu diagnóstico completo e um plano de evolução, tá? Agora eu quero que você preste atenção, essa reunião não é uma reunião genérica, ela é uma reunião personalizada para a sua empresa. Por isso, a gente tem poucas vagas ainda essa semana. Se você está pronto
para parar de apagar incêndio, começar a construir uma equipe que executa com autonomia, você faz a sua aplicação. Mas presta bastante atenção, por favor. Só aplique se você estiver 100% comprometido a comparecer no dia e horário que você combinar aí com o meu time. Porque a reunião é gratuita, mas ela custa muito caro para o nosso time, para a gente manter esse nível de entrega. Se você faltar a sua vaga, iria para outra pessoa, você está atrapalhando a vida de outra pessoa. E marcando e faltando, obviamente, você perde a oportunidade de descobrir como otimizar os 4 indicadores que podem multiplicar os seus resultados e mudar a tua vida. Eu sempre digo uma coisa, liderança não se mede por presença, se mede por resultado na sua ausência, tá? Então, isso é possível com os 4 indicadores da execução alavancadora otimizados. A gente consegue entregar isso para você. Restam apenas 7 vagas. O prazo, sexta-feira, às 18 horas agora. Então clique aqui, preencha o formulário, garanta a sua vaga no diagnóstico alavancador e a gente se vê aqui do outro lado. Eu tô te esperando, um forte abraço, porque é exatamente para isso que existe o diagnóstico alavancador. O diagnóstico alavancador é uma reunião estratégica gratuita comigo mesmo ou com os especialistas do meu time. Nessa reunião eu quero que você descubra os 4 números reais da sua empresa, com base no seu contexto atual, nos seus indicadores de comprometimento absoluto. Eu quero que você entenda aqui com a gente como que esses números estão travando sua liderança, sua equipe, seus lucros e também a tua liberdade. Você também vai receber um plano prático de ação para ajustar esses indicadores e ter uma equipe que funciona de verdade. Então, novamente, para você garantir uma das vagas que estão bem disputadas, você clica no botão abaixo, preenche o formulário de aplicação, tá? A minha equipe vai analisar o seu perfil e em até 24 horas vai te responder. Se você for aprovado, você recebe um contato com o agendamento para o seu diagnóstico alavancador. Na reunião, você recebe o diagnóstico completo e o seu plano de evolução. Clica aqui agora, preenche seu formulário, garante sua vaga no diagnóstico alavancador, que a gente se vê aqui do outro lado. Ó, um forte abraço, bora alavancar.